Amém. Estivemos olhando para a palavra contraparte na última apresentação. Olhamos para uma citação do Espírito de Profecia, o Grande Conflito, e nós verificamos como essa palavra foi utilizada para comparar duas histórias. Então, a palavra contraparte pode ser utilizada da mesma forma como nós utilizamos as palavras parecido ou como, quando nós pensamos sobre o princípio de linha sobre linha. E nessa passagem, a palavra contraparte foi utilizada da mesma forma que nós utilizamos metodologia linha sobre linha. Fomos a uma segunda passagem dos materiais de 1888, página 1430, parágrafo 2, em inglês. Eu não consigo lembrar se nós finalizamos essa passagem. Eu achei bem interessante. Começa dizendo o seguinte: foi algo maravilhoso para Deus criar o homem. Fazer criar a mente. Então, nessa única sentença tem uma repetição e ampliação. Para criar o homem é fazer o quê? Criar o homem é criar a mente. Então, criar significa fazer, criar, e mente significa mente. Homem significa mente. Então, essa passagem não está falando sobre o homem, está falando sobre a mente humana. Então, se conseguimos voltar com nossa memória em 2017, quando nós fizemos um estudo na natureza, sobre a natureza do homem, sobre o que foi aquele estudo? Como nós funcionamos, pouco mais do que isso. Não era como sobre nossos músculos funcionam. Não era uma aula de bioquímica. Foi sobre entender o poder do querer, da vontade. Não é também o principal objetivo daquelas classes para entender o poder da vontade própria, né, do querer. E contra o que a vontade própria estava lutando? Maus hábitos. Então lutou contra tudo que tem de errado na nossa natureza.
E nós vimos como a força de vontade, ou como Ellen White fala, os poderes superiores, foram por design criados para vencer ou para superar as emoções. A Bíblia e o Espírito de Profecia geralmente separa essas duas partes e chama de a mente e o coração. Emoções sendo o coração nesse caso. Basicamente é uma tradição antiga. Foi feito assim por várias razões. De fato, os antigos israelitas, eles consideravam os poderes inferiores a serem concentrados aonde? Não no coração, aonde? Erinnert ihr euch an dieses Studium? Ich war nicht in dieser Klasse. Muitas vezes pensamos nas emoções estando localizadas no coração. Então, quando lemos coração, pensamos em emoções. Então, minha pergunta foi: Gefühle. Also meine Frage war, aonde é que os judeus achavam que as emoções estavam concentradas? Então eles achavam que as emoções estavam centralizadas nos fígados, no fígado. Isso pode parecer estranho para você. Eu não sei quão bem nós conhecemos biologia. Perdão, rins, não fígado, os rins. As emoções, eles acreditavam que as emoções estavam nos rins, concentradas nos rins. man hat die Nieren und über den Nieren ist ein Organ, die das Hormone produziert. Und weißt du, was das für ein... Ele entendeu que ela tinha falado glândula, mas ela disse órgão. Also die Organe Qual órgão que está acima dos rins? oberhalb der Nieren. Neben Nieren. A glândula adrenal. Neben Nieren. Essa glândula, ela Sind diese Nebennieren bekannt? Sie produziert essa glândula injeta adrenalina. E a adrenalina, como é referido a esse hormônio geralmente? Für was ist das Hormon? Estresse, Stress, paixão, emoções, paixões. Emotionen oder Gefühle? Wir gehen mit Flucht oder Kampf. Ihr solltet mit diesem Satz bekannt sein.
A adrenalina é utilizada quando você está numa situação estressante e ela é usada para você oder man kämpft. lutar ou correr. É uma resposta emocional. Ja, Antwort. Por isso que eles pensavam Der Gefühle. que os poderes inferiores estavam centrados nos rins. Nieren plattiert. Mas Also, o aber que was ocorre ist, quando você está numa luta? wenn du in einen Kampf verwickelt wirst? Você não sente nada nos seus rins. Fühlst du nichts in deinen Nieren? Onde você sente? Wo fühlst du es denn? No seu coração. In deinem Herz. Então o que começa a acontecer? Was fängt an zu passieren? Os batimentos cardíacos começam a acelerar Ganz rapidamente. schneller werden. Então é por isso que geralmente falamos das emoções centradas no coração, porque nós podemos sentir isso. Oder diese Emotionen, weil man es fühlen kann dort. Mas os antigos sabiam, os judeus antigos sabiam onde estava localizado a glândula que produzia adrenalina. Neben dem Além de adrenalina, também é produzido outro hormônio, kennt ihr noch andere Hormone, die es produziert? cor- Ist das cortisol. Cortison? A adrenalina é de ação Adrenalin ist rápida e o kurzweilig, cortisol é de ação duradoura. Cortison ist also nein, langwierig, also lang aktiv. O que ocorre Also was passiert? que é o porquê de nós termos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Am besten lieben müssen wir uns selber. Se você está numa situação de emergência, In Notfallsituation gelangst, se cortou o seu dedo fora, abgehackt, ou se envolve num acidente de carro, du wirst in einen Autounfall verwickelt, dann hast du imediatamente você vai ter uma injeção de adrenalina que vai te ajudar a lidar com a situação de emergência. you have an adrenaline crash and then A adrenalina para ajudar a lidar com a situação de emergência. akuten Notfall. E você também vai ter o cortisol sendo injetado. Das ausgeschüttet wird. Isso vai ajudar com as consequências de médio e longo prazo dessa emergência. Langzeitfolgen zu minimieren. Então eu sei que temos uma série de pessoas do campo médico que assistem essas apresentações. Präsentationen anschauen. E eu entendo que isso, o que eu disse agora, foi bastante simplificado em relação a esses dois hormônios. Vereinfachte Darstellung ist dieser Hormone. Então, assim, eu não preciso ser corrigido sobre os detalhes em relação a isso. Isso é uma visão geral simplificada. O problema é, Problem ist, o seu corpo não foi projetado war nie richtig dafür da, para ter discussões Streit hat. em relacionamentos. In einer Beziehung Eles foram criados para ser sem estresse, sem dificuldades. E o problema é que seu corpo não é capaz de discernir der Körper nicht gut unterscheiden kann não é capaz de distinguir o que nós podemos chamar de Fall und emergência real e emergência falsa. Se você entrou numa luta real com alguém, wirklichen Streit verwickelt wirst mit jemandem, ou se seu companheiro, sua companheira grita com você, schreit dich an
ou foi rude de alguma forma, oder sehr gemein ist, e você entra numa luta verbal com essa in so pessoa, einen Kampf verwickelt wirst, é bastante fácil para o seu corpo ter a mesma resposta de uma luta de verdade, uma emergência real. auf diese Kampf, wie wenn du einen richtigen Notfall E o hättest. que acaba acontecendo, Und was dann passiert, você vive du lebst in num ambiente interno, internen Umgebung, onde você tem um cortisol que está circulando continuamente no seu in deinem sistema. System fließt. Porque você sempre está tendo essas experiências de lutar ou correr, Kampf und vez após vez, Aktion. constantemente. Aktion immer wieder. E de fato o cortisol é que é mais danoso do que a adrenalina. Beschädigend als das Adrenalin. Então, suas glândulas adrenais produzem muito mais do que Nieren cortisol e adrenalina. Adrenalin als Cortison. Sie produzieren noch viel mehr als Adrenalin und Cortison. Elas estão também conectadas com os hormônios sexuais. Sexualhormonen in Verbindung. Então, quando você está num relacionamento In einer Beziehung bist, que seja agressivo, que é agressivo, Beziehung ist aggressiv, então isso pode trazer consequências crônicas sobre você. Consequências imediatas e consequências crônicas, de longo termo. und chronische Probleme. E são essas mudanças crônicas de longo termo que são mais danosas à saúde. Diese chronischen Folgen können dich sehr kaputt machen. Então, voltando para a nossa passagem, Zurück zu unserer Passage kommen. estávamos dizendo por que mencionamos Gerade darüber gesprochen, muito sobre o coração. über das Herz sprechen. E aqui ela diz que Deus fez a mente. Sie hier gesagt hat, er hat den Verstand gemacht. E nós sabemos que tanto as forças superiores como inferiores estão localizados na sua mente, não no coração ou não nos rins. In deinen Nieren oder deinen, ja. Então, se você vai à ciência, Wenn du zur Wissenschaft gehst, eles sabem que a mente está localizada no cérebro. Verstand im Kopf platziert ist, im Gehirn. O mundo é guiado por um modelo evolucionista, evolutivo de criação. Verständnis des Gehirns, des Verstandes. E o modelo que muitos cientistas propõem Das die meisten Wissenschaftler vorschlagen, é que nós temos, na verdade, dois cérebros. dass wir eigentlich zwei Verstände haben, Gehirne haben. Algumas vezes eles chamam de o cérebro antigo e o cérebro moderno. Alte Gehirn und das neue Gehirn. Moderne Gehirn.
E esse cérebro antigo é que está na parte de trás, hier unten. e o cérebro moderno é o cérebro que fica acima desse antigo. Gehirn, das ist sozusagen É uma forma de como eles explicam isso. und so tun sie es erklären. E o cérebro antigo é geralmente chamado de sistema límbico. Gehirn wird oft Limbus genannt. Então a razão que eles acham dessa forma, que eles pensam assim, Wieso, dass sie das denken? é porque eles podem checar e visualizar a atividade cerebral. Die Aktivität des Gehirns sich anschauen können. Das limbische Gehirn. Ja. Ja. Então eles sabem que a parte emocional de um ser humano, Das emotionale Wesen von uns, que essa atividade ela está centrada no sistema límbico, diese cérebro antigo. zentriert ist im limbischen Gehirn. E eles supõem, Und sie schlagen vor, como se nós estivéssemos vindo de animais, wir ja von Tieren kommen e animais são movidos à emoção, und emoções, werden einfach von Emotionen oder Gefühlen angeleitet. medo, fome, agressividade. Angst, Hunger, Aggressionen. Que esse cérebro é a parte antiga, o cérebro antigo em nós, que está lá desde o início. Das wir schon seit dem Anfang Então nossos cérebros se desenvolveram und wie unser Gehirn dann gewachsen ist. e eles supõem que nós então desenvolvemos esse cérebro adicional chamado de cérebro moderno, Zugefügte Gehirn haben, das que vai acima do cérebro antigo. Acredito que muitos de vocês sabem que o raciocínio, intelecto, muito disso, tudo isso é centrado, é localizado no seu cérebro, na parte frontal. Jeder weiß, dass es hier vorne ist auf dem Frontallappen. E nós argumentamos que é aí onde será colocada a marca Dass das hier na dann testa. das Markenzeichen platziert wird. Então, diferentes sociedades, diferentes povos Verschiedene Wissenschaftler und Menschen explicam as emoções, os poderes inferiores e os poderes superiores de formas diferentes. oder Gefühlen oder diese höheren Trieben in verschiedenen Art und Weisen. Quando Ellen White diz aqui que Deus criou o homem e criou a mente, ela está de acordo com todas as ideias que acabamos de discutir. Seja como você chame, baixas ou altas poderes, ou você chama de emoção ou intelecto. É a isso que ela está se referindo aqui. Então ela diz: a glória de Deus é para ser revelada na criação do homem. Muitas das pessoas, quando leem isso, eu acho que eles pensariam o seguinte: Deus fez o homem. E ele revelou que tipo de boa pessoa, ótima pessoa que ele é quando ele criou a humanidade. Mas eu quero sugerir algo diferente. Eu quero sugerir que essa segunda sentença significa muito mais do que isso. A glória de Deus, Ellen White diz que é o seu caráter. Caráter são pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos são parte da mente de uma pessoa. Então ela diz que a mente de Deus foi revelada quando ele criou a humanidade. E eu sugiro que isso significa mais do que nós
imaginamos que Deus estava pensando. A forma que foi revelada foi que Ele criou uma cópia da própria mente. E essa cópia foi a mente do ser humano, que nós chamamos mente. Então, Deus é um ser, e o que Ele fez, Ele pegou a sua mente e criou uma outra, a sua mente, e foi uma duplicata da mente dele, e ou que nós chamaríamos de contraparte. E eu entendo isso como muito importante para entendermos. Não é sobre o corpo, que tem mérito, tem valor, mas quando Deus nos fez, nós fomos uma cópia dele. Então há algo único sobre os seres humanos. Não é apenas a mente dele revelada em nossa criação, é também revelada em nossa redenção. E eu acho que nós não entendemos o suficiente sobre esse processo ou sobre como isso funciona. Essa situação, essa questão, tem desafiado os seres humanos desde o começo. Como foi a redenção? Como foi cumprida a redenção? Todo mundo que tenta lidar com esse problema geralmente cai num problema. Até mesmo o super inteligente A.T. Jones caiu nesse problema. Quando Ellen White tentou corrigi-lo ou torná-lo equilibrado. E qual que é o problema? De fato, são dois problemas que as pessoas acabam entrando. Se isso é uma estrada, um caminho como esse, vamos cortar isso e olhar através desse caminho, dessa estrada. Em inglês, chama Kanban, essa curva. E você tem um buraco de cada lado. Então a estrada é entre duas valas. Então tem duas valas no caminho que você está viajando. Então estamos olhando para essa ilustração. Então essas duas valas, como devemos chamá-las? Vou chamar Deus e homem. Cada vala vai chamar, uma vai ser Deus, outra vai ser o homem.
ser humano. Muitos cristãos têm problemas com isso, assim também como os adventistas. A igreja vai dizer por 25 anos, 25 Jahre. Was? Wir sagen nur 25 Jahre. quando que o ano começa e termina. Angefangen und geendet. Esses 25 anos. 25 Jahre. Achtung, 1863 bis 1898. Então eu quero concentrar nesse período de 25 anos. Jetzt uns mal auf diese 25 Jahre fokussieren. Que a igreja focou tanto Sehr fokussiert. em qual assunto? Welches Thema? Focou no sábado, no quarto mandamento. E o foco deles estava sobre quem? Não Deus. Es war Gott, ja. Estava também, entendo porque eu disse isso, mas o foco deles estava sobre a habilidade humana em cumprir os mandamentos de Deus, o sábado. É como o fariseu que diz: agradeço a Deus que eu, o homem, não sou como essas outras pessoas. Porque eu, o que eu faço? Eu guardo todos os mandamentos. E Ellen White vai dizer então que a religião deles, adventista, se tornou morta, porque era tudo baseado, estava se baseando em qual princípio? Baseado em obras. Se tornou uma religião baseada em obras. Então, aparecem Jones e Wagner e dizem: esqueçam isso, porque você não pode fazer nada pela sua própria força, pelas suas próprias obras, pelas suas forças. Quando eles falam, pelas suas obras, seus atributos, você não pode fazer nada para serem salvos. O que eles se referem? Então, a Associação Geral está fazendo isso, a igreja estabelecida, todas essas obras que eles estão copiando. Eles estão copiando o modelo da Igreja Católica. Então, quem Jones e Wagner estão copiando? Quem lutou contra a Igreja Católica? Lutero. O clamor de Lutero era o quê? E o que Ellen White diz sobre a mensagem de Jones e Wagner? Que era justiça pela fé, terceira mensagem angélica, o mesmo de Lutero. E eles disseram: se é pela fé, não é através de fé, não obras. Vou colocar Lutero aqui para lembrar do exemplo.
Então, a apresentação deles estava fortemente baseada nessa temática, na esquerda, e eles se tornaram desequilibrados ou imbalanceados, não balanceados no ensino deles. Então, Ellen White fez uma série de apresentações, sermões, artigos nessa história e colocou tudo num livro. Qual era o nome do livro? Qual era o nome do livro? O nome do livro está no quadro. Livro Fé e Obras. Glauben und Werke. Gibt es das in Deutschen? Also dieses Buch gibt es. Dieses Buch gibt es nicht im Deutschen, aber es heißt Glauben und Werke. Então, Wagner e Jones, eles diziam, é tudo Deus. Todas suas obras são inúteis. Deus é quem tem de fazer tudo. A igreja dizia, você precisa guardar o sábado corretamente. Sábado não é a única coisa. Tem que verificar os tempos. Tem que fazer o cálculo do tempo de acordo com o país que você vive, questão do pôr do sol. E quando você ultrapassa ali o dia, tem um país nas Ilhas Polinésias que eu estou tentando lembrar. Acredito que tenha sido Tonga. Me perdoe se eu estou errado, meus irmãos. Tudo sobre o sábado se tornou importante. Então eles focaram nas obras. Então, quando alguém tem um ponto de vista forte sobre um assunto, se você vem combater isso, o que você tende a fazer é se tornar não balanceado. Então ela disse, são ambos. É necessário estar aqui no meio. E ainda hoje, pessoas pensam que é tudo sobre somente Deus por conta do legado de Jones e Wagner. Hast du uns nicht die rechte Seite beigebracht, dass wir uns selber beherrschen sollen, entscheiden sollen? Por isso que pessoas ficam chateadas com essas apresentações ou incomodadas quando eu digo coisas como, podemos guardar a lei de acordo com nossas próprias forças. Então esse estudo sobre a natureza do homem não está ainda finalizado. Ainda tem outras partes que precisam ser colocadas. Mas eu quero que vejamos aqui, baseado nessa passagem, quando diz sobre a mente de Deus e como ela foi revelada, tanto como em nossa criação, como em nossa redenção,
não é apenas um comentário em como ele darum, wie er sich verhalten, se comporta, como ele nos criou wie er uns erschaffen hat e como ele nos und wie redime. er uns É erlösen mais do möchte. que isso. Es ist viel mehr als das. Existem pessoas Es gibt que immer noch pensam Leute, die denken, todo o trabalho é trabalho de Deus. all die Werke, die alle Werke macht Gott. Então eles diriam 90% é Deus, Vielleicht sagen, es ist 90% e Gott 10% nós. und 10% wir. Pessoas ainda pensam pode ser um percentual ainda maior. Die Prozentangabe ist vielleicht noch höher. Tem essa ideia Es gibt diese Idee, que nós não temos uma parte a desempenhar em tudo isso. Anteil daran haben. E eu quero sugerir, Und ich möchte a partir desta passagem, von dieser Passage hier, isso não é sobre entender somente o cérebro nicht nur darum geht, de Deus, a mente de Deus. Gottes versteht, Quando ele criou os seres humanos, als menschlichen Wesen erschaffen hat, nós éramos uma duplicata da sua mente. seines Verstandes. Quando verifica a nossa mente, vê a dele, e quando vê a dele, vê a nossa mente. Unseres und umgekehrt. E não apenas na criação você vê isso. Und nicht nur in der Erschaffung siehst du das, Quando ele criou as mentes humanas, als den menschlichen Verstand erschaffen hat, você também vê isso no processo de redenção. ist es auch im Prozess der Erlösung. Se você quer entender como funciona a redenção, Wenn du verstehen möchtest, wie die Erlösung como salvar pessoas, wie man Menschen retten kann, precisa entender como opera a mente de Deus. verstehen, wie Gottes Verstand funktioniert. Como ela funciona. Funktioniert. E a forma de fazer isso Man kann é como? É o quê? Você Você não pode olhar para essa mente. Você não tem ideia de como que ela funciona, funktioniert. porque é espiritual. A única forma que você pode entender é esta mente, a mente humana. Der ultimative Mensch, Bom, e o humano final foi Jesus Cristo. mit Jesus Christus, O problema com Jesus Cristo, se podemos dizer dessa forma, das é porque nós temos apenas uma informação limitada a respeito dele. Quantos relacionamentos nós temos? 5. Quantos relacionamentos Jesus tem? Ou tinha? Quando ele esteve na Terra como ser humano. A irmã disse que foram 4. Então ele tinha os pais. Então se ele tinha os pais, quando eu disse 5, gesagt habe, alguns desses 5 têm parte A e parte B. Não são apenas uma coisa. Então, eu fui um pouco enganoso quando eu disse isso. Então você disse pais, pais, filho. Isso é um. E nós sabemos que tem uma grande diferença entre o pai e o filho. Mas eu considero isso como um relacionamento. Tem o número 2, que é que eu vou chamar relacionamento entre irmãos e irmãs, amigos,
Estou listando. Boss und Sklave, Relacionamento mestre-escravo. was E ist relacionamento esposo-esposa. Então, contar um por um seriam 9. Qual deles que Jesus teve? Quais desses relacionamentos? Ele foi um filho, ele foi irmão, er war keine Schwester, ele foi amigo er war ein Freund und er war ein Boss. War ein Sklave? e ele foi mestre. Zu wem war er ein Sklave? Also, sein Vater war sein Meister. Ele não foi escravo na cruz, como a irmã sugeriu. A outra irmã está sugerindo que ele foi escravo porque trabalhava na carpintaria com o pai dele. Und er ist ein geistlicher Mann. Nein, keine geistlichen Sachen. Er war keine Frau und keine Ehefrau und kein Ehemann. Então, Man hat jetzt 9. de 9, quantos ele era? 5 davon. 5 de 9. Von De 5. 9 relacionamentos, ele tinha 5. Und das Esse é o das problema que as Problem, pessoas das wir tinham. haben. Tem. Die Schlauen von uns, Os mais inteligentes, o que eles percebem? wieso gibt es hier 4? Que ele não teve todos os relacionamentos possíveis de um ser humano. Então, como ele pode simpatizar com os 4 remanescentes? Ele não tem ideia do que é ser um pai de uma criança, ou ser uma irmã. A gente poderia quebrar isso aqui e também colocar filha. Ele não tem ideia do que é ser uma filha ou um filho. Também não teve ideia de como é a experiência de ser um esposo ou esposa. Então é de certa forma limitado. Como que você explica isso? Bom, diz que ele foi testado em todas as coisas que nós somos testados. E não dizemos que ele foi testado por chocolate, ou por filmes, ou por jogos, ou qualquer outra coisa. Mas todas essas coisas tiveram seu equivalente na vida dele. Talvez eles tiveram chocolate, não tenho ideia disso. Porque eles tinham comércio com as Américas. E eles tinham esportes, jogos. E eles tinham o teatro. O filme é gravado e o teatro é ao vivo. É a mesma coisa. Então isso não levamos em consideração, porque ele realmente teve todas essas questões que você trouxe aí. Also hat es auch eine Beziehung darauf, denn es sind ja alles Beziehungen zu menschlichen Wesen. Se você acha que seu relacionamento com o irmão é o mesmo do que com o esposo, está errada. Aber ein anderes menschliches Wesen ist damit involviert. Ele está lidando com metade desses relacionamentos. Ele não tem ideia do que é ser uma esposa. Não tem ideia das pressões de ser um pai, uma mãe. Concorda?
Depende, os discípulos agiam como crianças em alguns momentos, mas eles não eram crianças. Algumas vezes eles lidavam como crianças. Und da muss ich sagen, ja. Então você sabe Weißt du, o wie que é das ser um pai ou uma mãe? Also jetzt sagst du Disseram uma vez que os discípulos deles eram como cachorros. ein Gleichnis für Gott. Então, como é que vocês Tun wir jetzt dieses Problem solucionam essa questão de forma séria? Du musst uns die Lösung geben. Eu vou fazer uma sugestão. Sagen, Que esse Jesus que nós temos aqui den wir hier haben, é muito limitado. beschränkt ist. Esse do exemplo. Nós precisamos de um Jesus Wir brauchen einen superior. Então, como encontrar um Jesus maior, um Jesus superior? von Jesus. Wiederholung in der Erweiterung. Wiederholung was? Also wir bekommen einen größeren Jesus. Onde nós encontramos esse Jesus aqui, que definimos aqui na lousa? In den 4 Evangelien. Nos 4 livros. E como que você encontra um Jesus superior, maior? Procurando no restante da Bíblia. Rest der Bibel betrachtest, Procurando nos outros 62 livros. die Bücher an, Estou procurando uma passagem. nach einer Passage, Abschnitt. Estou tentando achar uma passagem, tá bom? Den Abschnitt, Me perdoem por esse tempo. weil, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden jetzt. Então eu vou sugerir Ich würde vorschlagen, que você não also wenn wir consegue encontrar um Jesus Cristo que é holístico, der all que diese possa cobrir todos esses pontos listados. Você precisa olhar em diferentes locais. verschiedenen Orten nachschauen. Se você faz Wenn du isso, das tun würdest, você vai para todas essas histórias do Velho Testamento christlichen Geschichten gehen,
Para mim soa como uma nova ideia, um novo pensamento, Erscheinen, als ob das ein neuer Gedanke wäre. algo novo, Das ist etwas Neues, mas talvez algo que talvez já das wir sabemos, wissen. de que nós só encontramos algumas perspectivas de Jesus nos evangelhos. Eu não creio que é um pensamento novo que eu esteja sugerindo agora, se é isso que você quer dizer. Das ist, was du meinst. So habe ich es verstanden. Eu entendo como sendo algo novo, mas talvez não seja algo novo. Neu ist. Was ich vorschlage, ist nicht neu. Eu não estou sugerindo que seja novo, até porque eu já mencionei isso várias vezes no passado. Vergangenheit erwähnt. Aber auch die Gemeinde versteht es, aber auch wenn ich es nicht getan hätte, Certamente vocês todos estão confortáveis com a ideia de que você encontra Jesus em todos os lugares da Bíblia, então não é algo novo. in den Schriften finden kannst. Se você encontra nessas outras histórias, essas outras histórias são sobre seres humanos. Então você vai poder cobrir todos esses relacionamentos listados, todos os 9. Então, se você quebrar parente e crianças em pai e filho, pai e filha, você vai ter ainda mais. Então, pessoas pensam que Jesus não podia entendê-los, porque ele nunca foi casado, nunca foi uma mulher. O que precisamos ver é Jesus, é Cristo em todas essas outras histórias. E você pode encontrá-lo em cada uma das histórias da Bíblia. Então ele pode obter o papel em cada fase da vida humana, seja de qual relacionamento for. Em cada uma dessas histórias são sobre qual tema? Espiritual ou literal? Literal. Então, se nós queremos entender como funciona a redenção, você iria querer entender a mente desses seres humanos nessas histórias. Porque várias histórias te ensinam como a redenção funciona, como opera. Esse é o principal objetivo. Para que nós possamos aprender como nós podemos ser salvos. Espero que isso faça sentido. Então, na passagem que eu estou buscando, diz a respeito da mente de Deus, sua glória e a redenção, que está revelado em todas as histórias sobre redenção, que são muitas das histórias no Velho Testamento. Por exemplo, a destruição de Jericó, a tomada de Canaã, todas essas são histórias de redenção. Acabe? Quem foi Acabe? Raabe, ela foi trazida de pecado, então ela passou pela redenção. Então nós podemos entender como que a redenção funciona nesses tipos de situações. Exemplo de Raabe. Então, se percebemos como uma situação se relaciona com a outra, o espião e Raabe, o
o espião e Josué, der Spion und Josua, você pode começar a ver nessa história anfangen zu sehen in dieser Geschichte, a glória de Deus revelada, dass die Herrlichkeit Gottes geoffenbart wird. em como seres humanos se relacionam uns com outros. Miteinander in Beziehung stehen. O que significa Welches bedeuten que a muss, mente humana dass das menschliche sabe como fazer o quê? dass der menschliche Verstand weiß, dass er was tun muss. Sabe como redimir alguém. Wie jemanden erlösen kann. E como a mente humana pode saber Wie weiß denn como redimir alguém? jemanden erlösen kann? Weil wir wissen, wie Christus war. Não é quando nós sabemos, Nicht nur, wenn wir es wissen, porque nós já temos isso. haben schon. O que nós já temos? Was haben wir schon? Nós já temos a mente dele. Wir haben ja schon seinen Verstand. Então não é algo que é acrescentado em nós. Nós já somos desta forma. Fomos criados assim, com a mente dele. Ist schon in uns. Você está consciente disso? Und wir sind uns daran bewusst, Porque você é muito ciumento, weil du bist eine sehr eifersüchtige, raivoso e uma pessoa emocional, ärgerliche Person, que é exatamente como ele é. welches genauso ist, wie er ist. Você é bastante gentil e amável. Du bist auch sehr liebend und freundlich und sanft. Você não precisa aprender isso de ninguém. Von niemandem lernen. Você nasceu dessa forma. Du bist schon so geboren. Ich muss dir das nicht erklären. Não é algo que eu falo que você deve ser e você pensa, nossa, que boa ideia, eu vou me tornar amável quando eu crescer. Ou você diz, well, eu vou me tornar dessa outra forma quando eu crescer. Você já tem isso. Essas características são parte do que é ser um ser humano. Então, muitas dessas emoções são utilizadas de maneira errada. Então, o sentimento de raiva, ao invés de satisfazer esse sentimento de uma maneira correta, as pessoas satisfazem de uma maneira errada. Mas ninguém precisa te ensinar como que é ter a mente de Deus. Porque você foi criado com essa mente. Irmão Jonathan. Então, se somos tão similares a Deus, não sei como dizer isso da forma mais correta. Então, o que precisa ser removido de nós para obtermos vida eterna? Não quero ouvir a resposta pecado, porque isso é óbvio. Algo mais profundo. Porque o que eu entendo agora, o que eu entendo do seu estudo é que nós somos como Deus. E sim, é isso que eu estou dizendo, que nós somos como Deus. Ok, então somos como Deus. Então, quero entender o que é então que nos separa de Deus. Não sei se eu consigo me expressar da maneira correta, mas espero que você tenha entendido. O que nós estamos tentando ver é que nada novo precisa ser criado em nós. Não houve parte do ser humano que foi removida quando o pecado ocorreu.
e que precisa ser reintroduzida quando você se transforma num cristão ou deixa de pecar. Não tem nada removido, assim como também não tem nada adicionado. O que precisa ocorrer de quando você deixa de ser um pecador e se torna um santo é entender o propósito daquilo que você faz. Então você come para prazer próprio. Ou você come para que então você possa servir outras pessoas. Você tem um trabalho, então você ganha muito dinheiro e não tem nada de errado com isso. Para prazer próprio ou para ajudar pessoas. Então não é sobre colocar de lado o pecado. Se eu posso explicar dessa forma, é sobre a regra de ouro. É sobre usar todos os nossos poderes para o serviço de outros, não para o autosserviço, serviço próprio. Então, se pudermos fazer apenas isso, é isso que salvação, é com isso que salvação se parece. A Bíblia traz essa ideia que tem um abismo grande entre essas duas coisas, entre Lázaro e o homem rico. Eles não podem se conectar porque diz que tem um abismo entre eles. Eu estou sugerindo que esse abismo não é tão grande como pensamos. É apenas uma linha estreita entre justiça e injustiça. É fácil cair em pecado, como é fácil também sair do pecado. Quando falamos que isso é tudo trabalho de Deus, obra dele, a energia de Deus, o poder dele, nós perdemos nossa habilidade de nos redimir, de sermos redimidos. Tivemos um estudo que não foi gravado, que vimos quão limitado Deus é na sua habilidade de nos ajudar. E eu sei que as pessoas têm dificuldades com esse conceito. E começam a questionar sobre milagres e todas essas coisas. E no final do dia, tudo que nós precisamos fazer, você já tem habilidade para fazer essas coisas. Sabemos isso. Porque o grande teste são os 6 mandamentos. E o mundo vai fazer isso sem Cristo. A diferença entre eles e nós são os primeiros 4. Nós já começamos a ver que os últimos 4, que parecem ser sobre Deus, são na verdade sobre o quê? Servir outras pessoas. Aprender deles. Os primeiros 4 são sobre humanos e os últimos 6 são sobre como servir ao nosso próximo. Eu gostei que você sugeriu apenas dizer deixe de pecar. Não é uma resposta
útil. hilfreiche Antwort. É mais sobre Es geht mehr focar a nossa atenção em servir outras pessoas, servir ao nosso próximo. Aufmerksamkeit darauf legen, anderen Menschen zu dienen. Aprender como os seres humanos se comportam uns para com os outros. Mit anderen Menschen sich verhalten E sollen. pedir a Deus por força Und Gott zu fragen, para fazer coisas, die Sachen zu tun. mas podemos fazer perfeitamente por nós mesmos, se você Wir quiser. alleine tun könnten, wenn wir wirklich wollen. Also wir sollten nicht wirklich für diese Hilfe fragen. It's not as relevant as we make it look like. Es ist nicht so Então, quando pedimos ajuda a Deus para mudar nossa forma de ser, não é tão relevante como achamos que é. Wie sieht denn dieser Como se parece, como deve ser esse serviço a outras pessoas? Okay, meine Então, minha mente adventista diz que eu tenho que servir outros como dass du sehr sozial então você teria que ser sociável, cuidar de pessoas idosas, und meinem Nachbarn ajudar meu vizinho, was wir auch immer denken. qualquer coisa que tenhamos em mente relacionada. Aber manchmal denke ich, Mas às vezes eu penso, kann meine Arbeit auch como que é essa questão de servir a outros? meine Mitmenschen aus? Ich bin mir nicht sicher, Não acho que isso seja complicado ou difícil, aber oft denke ich, mas geralmente parece que nós estamos olhando para o lugar errado. ich weiß, es ist Eu sei que é difícil se livrar de um hábito ruim, aber getrennt, mas separado disso, wo wir dazu o que nós tendemos a fazer ist, dass wir freundlich sind é ser gentil, und fazer coisas boas aber zur gleichen Zeit e ao mesmo tempo können wir nós podemos ser rudes, unre descuidadoso, desrespeitoso keine sorgsam oder nicht respektvoll zu diesen Leuten, die ganz para com essas pessoas que estão próximas a nós. ich habe schon das Beispiel Tem um exemplo, wir kennen das tem esse exemplo, você vai para a igreja, você tem um carro, und du schreist deine Eltern está no carro, você está gritando com seus pais estão gritando com você, und du hast dein Geschwister você tem sua irmã, seu irmão, você o ataca, und jeder streitet todo mundo está irritado com todo mundo. und du gehst dann E você está indo para a igreja adorar a Deus. und jeder tut nachher schauen E todo mundo para quando chegam no estacionamento da igreja. darum geht es hier A questão que isso está de fato lidando dass wir einander é que nós não tratamos um ao outro dass wir die anderen incondicionalmente, com respeito e decência. ohne Grenzen respektvoll behandeln und der eine A única razão por que muitos de nós respeitam outras pessoas respektieren ist weil é porque ficamos preocupados com o que outras pessoas irão pensar de nós. die E geralmente pessoas não se importam em relação a isso, o que vão pensar pessoas que são mais próximas delas. E sempre é visto na sociedade, nos jornais, exemplo atrás de exemplo deste mesmo problema.
enquanto professando se importar com pessoas, nós tratamos uns aos outros da forma mais ofensiva. E o que é pior para cristãos como nós, o maltratamento que damos é em nome de Deus ou em nome da verdade. Esse maltratamento que nós damos. Nós fazemos projetos, colocamos projetos acima de indivíduos. E esse é o nosso problema. Vou te dar um exemplo. Estados Unidos. Estamos lendo sobre que eles estão querendo abrir o país novamente. E se você ver algumas dos problemas que está confrontando eles, em relação à falta de comida, algumas das fábricas de comida, indústrias de comida lá, precisam se manter abertas. Indústria de alimentos. As pessoas que trabalham ali certamente são mal pagas. Claro que são mal pagas. E geralmente são imigrantes que preenchem essas vagas, essas indústrias. E é bastante fácil e rápido para criar um ambiente em que essas pessoas estão sofrendo abuso, mesmo que seja não intencional. Então o governo vai falar algo como fazer algo para o seu país, mas as pessoas que são requeridas a fazer algo pelo seu país são os pobres, pessoas que não têm escolha. E muitas dessas pessoas são pessoas de cor ou imigrantes. Então você pode ver que mesmo nesse ambiente atual que temos, o que acaba sendo criado é uma sociedade de duas camadas. Uma para os privilegiados e outra sociedade para os não privilegiados. E geralmente você pode perceber que isso está relacionado com questões raciais. Então, da forma que você veja isso, se é de base individual, familiar, que nós tratamos nossos parentes próximos de um jeito ruim e pessoas de longe de maneira melhor. A razão disso é porque nós dizemos, se você conhecesse minha família, você iria se comportar da mesma forma. E você poderia assegurar a mim que os amigos da sua família são como você. Eles se comportam da forma como você se comporta com as famílias deles. E quando vocês se juntam, vocês se comportam cordialmente uns com os outros. Quando você vai para um nível nacional, como vemos nos Estados Unidos, como as pessoas são usadas e abusadas
para beneficiar a outras pessoas. Vamos orar. Pai que estás nos céus, por favor, ajude-nos a perceber quão divinos somos no nosso pensar, na nossa construção, de tantas formas. Nós refletimos a Ti. Temos todos os componentes para glorificá-lo, porque fomos criados à sua imagem. Ajude-nos a parar de focarmos em nós mesmos e parar de fingir que estamos adorando a Ti e começar a servirmos uns aos outros. Ajude-nos a lembrar que nos disse a fazer o trabalho que está em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.